com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós nesse momento diante do Senhor. Meu Deus, invocando o teu nome, buscando a sua presença, até mesmo porque, Senhor, nós queremos esse desenvolvimento, como agora mesmo no Poder Jovem. Meu Pai, estávamos ali, quantos buscando pela sua presença, buscando a sua unção, buscando o batismo, porque não tem como, meu Pai, crescermos fora se não crescermos dentro. É o quanto estamos crescendo no Senhor que determinará o quanto cresceremos na vida. É o quanto estamos crescendo no Senhor que determinará o quão longe nós chegaremos, os resultados que atingiremos. Aquilo, meu Pai, que nós viveremos é assim, é pelo Senhor, é pelo Teu poder, e nós precisamos disso. Não tem outro modo, não tem outra maneira de experimentarmos, de desfrutarmos da boa, da agradável, da perfeita vontade do Senhor, se não for nos alinhando com o Senhor, para que a nossa maneira de pensar seja renovada, para que as nossas ações elas sejam renovadas. Eu peço, Senhor, eu peço que o Senhor olhe para nós, eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada coração, meu Deus, e mediante a necessidade que te é apresentada, mediante, Senhor, a necessidade que cada um apresenta, nessa noite eu peço que o Senhor supra. Eu peço que o Senhor traga novas experiências, eu peço que o Senhor traga um renovo, eu peço que o Senhor traga esse poder, em um nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um. Eu peço que o Senhor dirija, conduza, que a bênção do Senhor repouse sobre tudo, meu Pai, o que vamos fazer, tudo aquilo que vamos realizar. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego esse trabalho nas suas mãos, nos sustenta. Ainda temos uma madrugada inteira pela frente. Meu Deus, terminando aqui, as orações continuam. Daqui a pouco, às 2 da manhã, o relacionamento com Deus. Às 7 da manhã, os servos e discípulos, para finalizarmos essas 25 horas. Então que o Senhor nos dê graça, favor, que o Senhor nos sustenta, e que assim possamos, meu Deus, tocar, desfrutar, viver esse sobrenatural. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Você crê? Está ligado às nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Em nome de Jesus, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: eu estou debaixo de uma unção de governo e eu governo para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Diga comigo: modelo mental. Nós ouvimos agora há pouco no culto do cultivo familiar sobre isso. Porque o nosso maior objetivo, o nosso maior desafio é pensar como desejamos estar na vida. O nosso maior desafio, e o que tem que ser um objetivo para cada um de nós, é estabelecer exatamente a minha mente na mesma direção daquilo que eu quero para a minha vida, daquilo que eu quero para os meus resultados, daquilo que eu quero viver. É por isso que nós vamos ver o próprio Senhor dizendo para o Jacó: levante seus olhos e veja, levante os seus olhos e veja, olhe e veja, exatamente que as ovelhas, as cabras que estão fecundando o rebanho, são listradas, salpicadas e malhadas, ou seja, a sua mente tem que estar ligada, condicionada àquilo que você quer viver, porque nós nunca estaremos acima da nossa cabeça.
Você nunca estará acima daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você alimenta dentro de você. Porque você pode querer e dizer que quer muitas coisas, mas o que vai determinar, o que vai levar você para um resultado é exatamente a cabeça que você tem. Então, uma das coisas que nós precisamos parar e pensar, uma das coisas que precisamos analisar é: a minha cabeça está me levando para onde? A minha cabeça está me colocando em que lugar? Porque tudo começa, diga comigo, tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Então, da maneira como você pensa, é exatamente como as ações, como as reações, como os comportamentos serão desenvolvidos. É por isso que a Bíblia, ela vai bater muito. E você vai ver Paulo praticamente dedicando o seu ministério inteiro. Ele fez coisas importantes, mas um dos pontos principais do ministério de Paulo foi exatamente trabalhar essa renovação mental. Porque não adianta, você pode ganhar mais dinheiro, você pode receber mais oportunidades, você pode ser colocado diante de coisas maiores, mas se a sua cabeça não mudar, você continuará tendo os mesmos resultados, você continuará vivendo a mesma realidade, você continuará tendo a mesma condição, tendo os mesmos resultados, estando no mesmo lugar. Porque não é o que você está recebendo, mas aquilo que você alimenta dentro de você. Não é as oportunidades que estão chegando, é com que cabeça você entra nessas oportunidades. Não é a oportunidade que você está recebendo, é com que cabeça, com que mentalidade você entra diante dessa oportunidade. Porque eu vi isso acontecer não só na vida de jovens, mas na vida de todos os tipos de pessoas, das mais jovens até as mais velhas, que simplesmente receberam muito, tiveram oportunidades várias, mas por nunca ter mudado a maneira de pensar, sempre terminaram no mesmo lugar, vivendo a mesma realidade. Então, nós podemos falar e buscar e orar e apresentar a Deus coisas grandes, mas se nós não pararmos para nos preocupar com qual modelo mental eu tenho trabalhado, com qual modelo mental eu tenho desenvolvido dentro de mim, qual modelo mental que eu tenho estabelecido dentro de mim, qual o modelo mental que você tem estabelecido dentro de você? Porque de onde vem, como a Bíblia mesmo vai dizer, de onde vêm as guerras, de onde vêm os conflitos, de onde vêm todas essas coisas? De dentro de nós. É exatamente de dentro de nós. Então, diga comigo, a maneira como comunicamos, pensamos, sentimos, produzem crenças e geram uma atitude final. Então, a maneira como você comunica, a maneira como você pensa, a maneira como você sente, elas estão produzindo crenças dentro de você. E cada uma dessas crenças, ela produzirá um resultado final. Então, com base nas suas crenças, você define um resultado final para o seu financeiro, para o seu profissional, para a sua saúde, para o seu sentimental. Porque as crenças estão produzindo um resultado, uma atitude, elas vão gerar isso, uma atitude final. Tem pessoas que elas nunca param para entender o porquê todas as vezes sai dela a mesma coisa. Ela nunca para entender o porquê todas as vezes ela acaba pendendo para o mesmo lugar, ela acaba terminando no mesmo lugar, ela acaba fazendo a mesma coisa. Ela nunca para entender o porquê que isso acontece. Mas é exatamente o que ela está comunicando em todo tempo.
É exatamente o que ela está pensando em todo o tempo. É exatamente o que ela está sentindo em todo o tempo, que estão gerando aquela crença de que tem que ser assim. E com isso, a atitude final dela sempre é a mesma. Não importa onde ela está, não importa em qual tempo ela esteja, não importa o que ela esteja vivendo, a atitude final dela será a mesma que ela sempre teve. Aí ela vai se convencendo de que para ela não dá certo mesmo. Quantos jovens que nós temos hoje que já se convenceram que não vai conseguir, que nunca serão felizes, que algumas coisas na vida não é para eles, porque todas as vezes que tentaram, acabaram tendo o mesmo resultado. Todas as vezes que se permitiram experimentar algo, acabaram tendo o mesmo resultado. E aí essa pessoa começa a se convencer, quando na verdade ela deveria parar e olhar, vem cá, que atitude eu estou comunicando? Todas as vezes que eu estou diante disso aqui, todas as vezes que eu estou para viver isso aqui, que atitude eu comunico? Quais os pensamentos que eu alimento? Quais são os sentimentos que eu dou crédito? Porque é muito fácil você pegar a atitude final e estabelecer como, não, realmente, está vendo? Não dá para mim. É muito fácil você pegar uma atitude final e você estabelecer que para você não dá, que as coisas para você não acontecerão, que você nunca conseguirá. Mas não é a atitude final, porque diga comigo, a minha atitude final apenas revela o que eu comunico, o que eu penso e o que eu sinto. Mas aí você, ao invés de ir procurar saber o que você está pensando, o que você está comunicando, o que você está sentindo, você simplesmente pega aquele resultado final e estabelece ele como uma verdade absoluta. Não tem mais o que fazer. Não tem como eu mudar isso aqui. Nós passamos um bom tempo da nossa vida, diga comigo, repetindo, o mesmo modelo mental dos nossos pais ou das pessoas com as quais convivemos. A verdade é que na maioria das vezes você está apenas repetindo um modelo mental do círculo do qual você convive. Você está apenas reproduzindo um modelo mental dentro do círculo pelo qual você convive, dentro das pessoas pela qual você convive. Porque é comum nós olharmos e uma pessoa vir e ela dizer, não, eu estou pensando com a minha cabeça. Eu estou pensando com a minha cabeça, eu tenho a minha visão. Eu penso com a minha própria cabeça. Todo mundo que diz isso, na verdade não sabe o que está dizendo. Não, é a minha própria visão, e eu penso com a minha própria cabeça. Isso não é verdade. Não é verdade. Diga comigo, na verdade, essa pessoa não sabe qual cabeça e qual visão está realmente usando. Ela não sabe. Porque a cabeça pode até ser dela. A visão, os olhos, pode até ser dela. Diga comigo, mas o modo de pensar e de ver a vida é apenas a reprodução da cabeça de uma outra pessoa. E é exatamente aqui que nós temos que estar atentos. Porque às vezes, você que diz, não, eu estou pensando é da minha própria cabeça, é a minha própria visão. Na verdade, você pode nem saber de qual cabeça e de qual visão está vindo isso. É a sua cabeça e são os seus olhos, mas a maneira como você pensa e a maneira como você vê as coisas não é sua, é de alguém que você conviveu, é de alguém que você recebeu, é de alguém que você passou talvez uma vida inteira. Quantas pessoas que olham para a vida, não com o olhar delas, mas por exemplo, com o olhar dos pais. Quantos que o modelo de vida que ele tem não é o que ele quer, mas foi o que os pais passaram para eles.
Então, quantos que querem ser, quando falam daquilo que querem ser, quando falam dos resultados que querem atingir, na verdade não são as ambições deles, mas dos pais, por exemplo, ou das pessoas que convivem com eles, ou para suprir as expectativas, por exemplo, de um grupo de amigos. O que ele quer não veio dele. Quantos gostos que não são seus? Você pode dizer, é o meu gosto, e eu posso dizer, não é. Porque talvez é você que sente ele, mas ele não veio de você. Ele foi dado por alguém. Está entendendo o que eu quero dizer? Não, é o meu gosto. Não, não é seu. Você pode sentir ele, mas ele não é seu. Ele pode ter vindo de alguém. Será que o que você gosta não veio, por exemplo, do grupo do qual você convive? E dentro de uma maneira de ser aceito, de uma maneira de ter o que falar, de uma maneira de ter o que argumentar, você criou aquele gosto, mas ele não é seu? Porque você quer ser aceito, porque você quer fazer parte daquilo? Nós vemos isso acontecer, a pessoa ela diz, não é meu, não é, veio de alguém. Eu tenho que parar e analisar que às vezes tudo o que eu persigo não tem a ver comigo, e sim com aquilo que alguém tem determinado para mim, com aquilo que alguém tem passado para mim. É por isso que essa renovação, é por isso que esse novo modelo mental precisa ser estabelecido, porque senão você vive uma vida inteira, como ainda a bispa já falou aqui quando ela disse do amarelo. Quando ela falou do amarelo, que quando ela foi casar, as pessoas começaram a perguntar para ela que cor de móveis que ela queria, e ela começou a dizer amarelo, 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 tudo era amarelo. Até que um dia, ela está ali dentro da cozinha dela, e ela começa a olhar e ver, e tudo lá era amarelo. Aí ela para e pergunta, por que amarelo? Eu não gosto de amarelo. Quem que gostava de amarelo? Como ela já falou, quem que gostava de amarelo? Aquele gosto era de quem? Não, é o meu gosto, não era. Aquele gosto pertencia a alguém. Era o gosto da mãe. E enquanto ela não caiu em si, enquanto ela não parou e perguntou, peraí, por quê? Por que tudo aqui é amarelo? Ela não conseguiu identificar o modelo mental que ela estava seguindo naquele momento. E ela poderia achar que aquela era a cabeça dela, mas na verdade foi o que ela tinha recebido da mãe uma vida inteira. E assim, sucessivamente, nós podemos abrir o leque para muitas e muitas coisas. O porquê que eu ajo assim? O porquê que eu tenho esse comportamento? Assim como ela um dia parou e perguntou, por que amarelo? Talvez nós precisamos parar. Por que esse comportamento? Por que essa atitude? Por que que eu lido dessa maneira todas as vezes? Por que que todas as vezes sai de mim essa mesma coisa? Por que que todas as vezes que eu preciso dar uma resposta, é esse tipo de resposta que eu dou? Por quê? Por que dessas ações? Por que desses sentimentos? Por que desses pensamentos? Por que dessas reações? Porque às vezes não é seu. Você apenas se acostumou a replicar isso. Você apenas se acostumou a replicar isso. Porque é mais fácil. Porque não exige de você algo diferente. E aquilo foi se tornando um hábito. E você foi se habituando. E aí agora é automático. Sai. Como saía da bispa quando ela dizia amarelo, amarelo, amarelo. Era automático, tinha se tornado fácil para ela reproduzir aquilo. É amarelo. Como se tornou fácil para alguns reproduzirem alguns tipos de padrões. Se tornou fácil para alguns reproduzirem alguns tipos de atitudes, e aí se frustram, se decepcionam, se amargam, ficam infelizes, frustrados num canto da vida, porque nunca viveram, porque nunca atingiram, porque nunca chegaram a lugar nenhum, mas não pararam para se perguntar, por que disso? O porquê disso?
o porquê dessas ações. Diga comigo: eu não sou o que eu quero ser, mas sim as minhas crenças e o que está no meu interior. Não é o que você quer, são as suas crenças, é o que está dentro de você. Não é o que você quer que vai determinar. Quantas que são as pessoas que repetem o mesmo padrão mental em várias áreas? Elas estão repetindo, como na forma de lidar com as finanças, nos relacionamentos. Quantos que parece terem sido feitos em série? Eles levaram para a vida o mesmo modelo mental dos pais, dos avós, dos bisavós, dos amigos, dos conhecidos, do lugar pelo qual ele vive. Mas aí entra algo que nós já falamos aqui. Nós já tivemos um culto inteiro sobre isso. Diga comigo: eu não fui feito em série. Quantos que agem na vida como se tivessem sido feitos em série, ou seja, tem que ser tudo igual, tem que ser tudo assim. Peraí, nós não fomos feitos em séries. Nós sabemos que quando ainda a bispa pregou e nós trouxemos depois essa palavra sobre os princípios, sobre alguns princípios bíblicos, nós vamos ver ali que um desses princípios, diga comigo, é a individualidade de Deus. Ou seja, Deus, ele é individual no agir com cada pessoa. Então, eu posso ter um irmão gêmeo, um gêmeo univitalino, que foi nascido ali, gerado no mesmo lugar, é idêntico, são idênticos em tudo. Só que há um dos princípios do Senhor, que é a individualidade de Deus, que mesmo que nós sejamos idênticos em tudo, o que Deus tem com um, Ele não tem com o outro. Porque ninguém foi feito em série para seguir os mesmos padrões, os mesmos hábitos, os mesmos gostos, as mesmas ideias, a mesma maneira de viver. Não, nós não fomos produzidos em séries. A individualidade de Deus mostra que Ele tem algo para mim, que Ele pode não ter. É igual, eu tenho 2 irmãs, nós somos em 3. E é incrível que o dom de um não é o dom do outro, que não é o dom do outro. Deus me chamou para uma coisa, a minha outra irmã do meio para outra coisa, e a minha irmã caçula para uma outra coisa. Nenhum de nós temos os mesmos gostos, nenhum de nós temos as mesmas ideias, nenhum de nós somos irmãos, fomos criados na mesma casa, viemos da mesma família, passamos pelas mesmas coisas, porém, cada um de nós desenvolvemos um gosto, uma maneira de pensar, uma visão para a vida. Cada um de nós, exatamente por causa disso aqui. Às vezes o que parece é que todo mundo foi feito em série. Eles levam para a vida o mesmo modelo, o mesmo molde. Eles levam para a vida as mesmas ações, as mesmas reações, os mesmos comportamentos. E não é para isso que o Senhor nos criou. Precisamos mudar essa nossa maneira de pensar. Precisamos ir a fundo e parar para saber, peraí, será que o que eu carrego é meu mesmo? É meu mesmo? Que foi que eu comecei dizendo. Não, é a minha cabeça. Não é. Não é. Isso está vindo de alguém. É a minha visão. Às vezes não é. São apenas os seus olhos, mas a visão é de outra pessoa. A visão talvez é do lugar de onde você está. Enquanto nós não adquirimos essa consciência, enquanto nós não trabalhamos para quebrar essa maneira em série de agir, essa maneira em série de responder, essa maneira em série de ter ações, nós não saímos do lugar que estamos. Nós não saímos do nível da grande maioria. Nós não deixamos o nível da grande maioria.
para estabelecer um novo modelo mental, um novo padrão de pensamento. Diga comigo, é necessário insistir, ouvir, repetindo os pensamentos de Deus que estão em sua palavra. Quando uma pessoa, ela vem do mundo para o Senhor Jesus, ela precisa ouvir repetidamente a palavra de Deus, diga comigo, para que um novo modelo mental se estabeleça e assim a fé viva é desenvolvida. Quando nós lemos, coloca para mim Romanos 12:2, que esse daqui é raro a semana ou é raro o mês que nós não falamos disso aqui. Quando não é rara a semana, quase toda semana, pelo menos uma palavra vai vir com esse versículo. Em algum dos cultos. Não passa, se passar de uma semana, não passa de um mês. Se passar de uma semana, não passa de um mês. Isso aqui, não se amoldem ao padrão desse mundo, diga comigo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem. Não se habituem. Não se acostumem. Porque só existe uma maneira de você desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. É renovando a sua maneira de pensar. Ou seja, é mudando a cabeça que você tem. É mudando a forma de você lidar e responder às coisas que acontecem na vida. Só existe uma maneira. Ai, quando que eu vou viver algo bom? Quando a sua cabeça mudar. Quando você parar de agir em série como todo mundo age. Quando que eu vou desfrutar de algo perfeito, de algo agradável? Quando a sua cabeça mudar. Quando a maneira em série for transformada, o modo de reproduzir ações, o modo de reproduzir pensamentos, o modo de reproduzir comportamentos forem alterados. Ah, mas a vida não reservou nada de bom para mim? Com essa mentalidade não. Ah, mas nada de bom vai acontecer na minha vida, dependendo da mentalidade que você tiver, não, dependendo da forma que você agir e reagir, não, dependendo da maneira como você agir, não, não acontece mesmo, não chega mesmo, não se vive mesmo. Por isso que quanto mais cedo você entender isso, menos dor, menos sofrimento, menos fracasso você acumula, menos derrota você acumula. Menos situações negativas na vida você acumula. Só existe uma maneira, você tem que mudar. Há coisas que não funcionam e elas não podem continuar. Nós precisamos parar, porque isso aqui vai determinando tudo. Há um estudo que diz que o modo de comunicação diferente, que há um modo de comunicação diferente entre os pobres, os de classe média e os ricos. Ou seja, diga comigo, cada grupo pensa de maneira distinta. Então, por isso, o nosso maior desafio é pensar como desejamos estar na vida. Porque cada tipo de pessoa, ela tem uma maneira de pensar distinta. Você vai, e esse estudo foi feito exatamente para apontar isso. Como os ricos pensam, como os pobres pensam, e como a classe média pensa. É por isso que a classe média vive na classe média uma vida inteira e correndo o risco de ficar pobre. É por isso que você vê o pobre sendo pobre uma vida inteira e nunca saindo disso. E é por isso que você vê um rico que, ainda que ele perca tudo, é questão de tempo para que ele recupere tudo de novo. Eu estava ainda lendo recentemente um estudo que foi feito com um bilionário americano, e ele, exatamente para comprovar que não tem a ver com o que você tem, mas sim com a sua mentalidade, que é a sua cabeça que te colocará onde você está na vida, ele fez uma doação
Ele pegou a sua fortuna, que estava avaliada em 80 bilhões de dólares, e ele distribuiu para entidades carentes, ou seja, ele abriu mão de todo o seu patrimônio e chegou ao zero. E chegou ao zero. Em poucos anos, ele já tinha passado o patrimônio que ele tinha antes. Para deixar claro que não tem a ver com o que você tem, mas sim com a mentalidade que você desenvolveu. Então, qual que é a sua cabeça quando o assunto é relacionamento? Qual que é a sua cabeça quando o assunto é vida financeira? Qual que é a sua cabeça quando o assunto é prosperidade? Qual que é a sua cabeça quando o assunto é viver o que você nunca viveu? Qual que é a sua cabeça? Qual é a mentalidade que você tem? Qual é a cabeça que você tem? Quando se fala de dinheiro, qual que é a cabeça que você tem? Porque não adianta, enquanto isso não mudar, eu nunca vou desfrutar de algo bom, enquanto essa cabeça aí não mudar. Não, isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Que você não comprova a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se você não renovar a sua maneira de pensar. Então, quando nós olhamos, o que ele mostrou? Que o modelo mental de quem enriqueceu, diga comigo, é sentir-se merecedor de ter dinheiro abundante. O modelo mental, a maneira de pensar de quem enriqueceu é essa. Ele se sente merecedor de ter dinheiro em abundância, de ter dinheiro mais do que ele precisa, de ter dinheiro mais do que ele necessita para viver. A cabeça de quem enriqueceu é essa. De que ele é merecedor de ter cada vez mais. Ele é merecedor de cada vez ver a sua riqueza aumentando, o seu patrimônio aumentando. Uma pessoa com esse padrão mental, ela jamais vai olhar e dizer assim, para que tudo isso? Para ela isso não existe, porque ela se vê merecedora de ter quanto ela puder ter. Quanto ela puder ter, é essa a cabeça dela. É essa a maneira que ela pensa. O modelo mental do pobre é qual? É acreditar que ter dinheiro suficiente para pagar as contas e sobreviver já é o bastante. Por isso que você vê que um pobre não vai além. Isso implica em uma crença enraizada dentro dessas pessoas. Muitos, diga comigo, muitos, não percebem que a boca fala o que o coração está cheio e que as palavras têm poder. Então, a cabeça dele é essa, se ele tiver apenas para pagar as contas e sobreviver, já é o bastante. E aí você vê como ele se refere, você vê as palavras que saem, mas é isso, a boca vai falar do que está cheio o coração. E as palavras têm poder. O modelo mental, por exemplo, da classe média, é o quê? É ter dinheiro para pagar conforto e para desfrutar do prazer imediato. É isso, e você vê que ele vive para isso, o que ele ganha ele gasta, e ele está lá, o que importa para ele é a marca da roupa, o que importa para ele é a marca do tênis que ele está usando, a marca da roupa que ele está usando, ainda que daqui 2 meses, 3 meses, isso aí já não tem mais significado nenhum, já está ultrapassado, já saiu de moda, para ele não interessa, o que ele vive, o que ele ganha é apenas para satisfazer o prazer imediato dele. São esses 3 tipos de mentalidade que define aonde as pessoas vão chegar. É esses 3 tipos de mentalidade. É o rico que se vê merecedor cada vez mais do que ele tem, e de lugares maiores e de lugares melhores. É o pobre que na cabeça dele, se ele tiver apenas aquilo, já é o bastante. E aí ele tem sempre aquele discurso de que ele não precisa de mais, que na verdade é uma grande mentira, é uma grande hipocrisia, e que começa depois a se chatear e a reclamar do porquê as coisas não acontecem para ele.
E o classe média, que tudo o que ele faz é apenas para satisfazer um prazer imediato. Ele não consegue. Se ele ganha 1.000, ele gasta 1.000. Se ele ganha 10.000, ele gasta 10.000. Se ele ganha 50.000, ele gasta 50.000. Se ele ganha 100.000, ele gasta 100.000. Essa pessoa não é rica. Ela é uma classe média. O modelo mental dela é de uma classe média. Ela precisa saciar o modelo, ela precisa saciar o prazer imediato que ela tem. Então ela faz isso como? Gastando, comprando. Ela precisa ter o último celular, ela precisa ter aquela marca, ela precisa ter aquela roupa, porque senão para ela não vale. Porque senão para ela não está bom. Então, de verdade, à medida que nós vamos apresentando todos esses padrões mentais, você consegue identificar qual desses grupos que você se encontra? Porque tem muitos jovens que estão começando a vida agora. E se você não entender isso, você jamais rompe, você sempre terá um teto que você não consegue estourar, você sempre terá um teto que você não consegue romper, é bater lá e voltar, é bater lá e voltar, que é infelizmente a realidade da grande maioria. Ela chega num ponto, ela não consegue ir além daquilo, ela volta para estaca zero de novo, ela nunca rompe, ela nunca vai além. Cada um aqui, ó, eu vejo jovens, eu vejo pessoas com a idade um pouco mais avançada, então cada um aqui, diante da sua idade, você consegue identificar qual é o seu modelo mental? Diante da sua idade, você consegue? Hoje mesmo eu falava com uma pessoa sobre isso, porque Deus criou um meio, abriu uma porta para ela, na área que ela trabalha, em um dos bairros, um bairro nobre, um bairro de um padrão mais elevado, e quando ela chegou nesse lugar, que ela viu toda a estrutura, aquela coisa linda, toda aquela estrutura, o nível das pessoas que estavam ali, ela já de imediato se fechou. Ela de imediato já começou a achar que era muito para ela. Ela de imediato já começou a achar que aquilo era muito para ela. E aí ela vai se apresentar na entrevista. A entrevista com ela flui de forma maravilhosa, que é o próprio Deus, é o que nós estamos falando. O Senhor está trabalhando para nos levar para uma boa terra, para nos colocar numa boa terra. E aí ela passa na entrevista, a mulher liga para ela, já pede para ela, era para ter começado hoje, ela falou, eu preciso só me organizar, então ela vai começar na sexta-feira esse trabalho. Mas, inicialmente, dentro dela, e ela estava com aquele conflito, porque, é demais para mim, uma pessoa como eu, num lugar daquele. Está entendendo o que eu quero mostrar? Uma pessoa como eu, num lugar daquele. Uma pessoa como eu trabalhando num lugar daquele. Mas é exatamente, você vê, que isso é resultado do quê? Do modelo mental. Do padrão mental que essa pessoa carrega consigo mesma. É a visão que ela tem dela. É a maneira como ela olha para ela. E isso sabota, isso prejudica. Porque graças a Deus, ela tem aprendido a reagir, ela sabe que não é assim que funciona, e ela sabe que esse pensamento não é dela, e ela vem para que a gente possa combater isso na oração, e tal, e isso não vai impedir ela, mas isso impede muitas pessoas. Então, diante da idade que você tem, você consegue identificar qual é o seu modelo mental? Se você tem a mente de Cristo, e anda pelos olhos da fé, pelos pensamentos de Deus, ou se você apenas reproduz a visão de vida de alguém? Se você está vivendo de acordo com o que o Senhor tem com você, de acordo com a visão da fé, de acordo com os pensamentos de Deus, ou apenas você está reproduzindo a visão de vida de alguém? De verdade, para e analisa, responda essas perguntas para você mesmo. Como que você comunica? Como que você pensa?
em relação à família, que é o que eu estava falando agora, em relação aos seus relacionamentos, em relação às suas finanças. Como que você pensa? Como que você pensa? Como que você pensa? Que padrão você comunica? Como você pensa em relação a tudo isso? O que vem pela sua cabeça? Qual é a cabeça que você tem? Era o que eu fazia ainda recentemente com um jovem. E eu falava isso para ele. Vamos estabelecer. Eu estava com um grupo de jovens que estão começando a vida. E eu falava isso para eles. Se hoje eu desse para cada um de vocês R$1 milhão, o que vocês fariam? E ali nós podemos identificar o padrão mental que cada um tinha. Hoje, R$1 milhão nas suas mãos. O que você faria? Você consegue identificar o seu padrão mental. Uma outra coisa, se hoje o banco te liberasse R$50 mil de limite no seu cartão de crédito, o que você faria? Se ele te liberasse R$50 mil de limite no seu cartão de crédito. Tudo isso revela a sua mente, e aí isso explica o porquê você está onde você está. Por que hoje nós temos uma quantidade imensa de jovens com 18 anos e com o nome sujo já? Com 18 anos e com o nome sujo. Porque hoje, se você tivesse R$50 mil de limite no seu cartão de crédito, o que você faria? A tua resposta define a cabeça que você tem. E a cabeça que você tem responde o porquê você tem a vida que tem. O porquê você tem os resultados que tem. Porque a primeira coisa que a pessoa com o modelo mental correto faria é: eu tenho dinheiro suficiente para pagar? Porque uma coisa que o modelo mental ensina, que limite de crédito não é dinheiro. Não é o limite de crédito, não é o quanto de dinheiro você tem. Esse é o grande problema. A pessoa, ela acha que ela tem 30 mil de limite, que ela tem 30 mil em dinheiro, e ela não tem 30 mil em dinheiro. Então, se eu tivesse um cartão com 50 mil de limites, a primeira coisa que eu faria, jogaria ele fora, cancelaria ele. Porque ele não condiz. Cada um tem que saber, ele condiz com o que você pode gastar, o que você pode pagar, porque são assim. Mas o que isso revela sobre mim? Muito, muito, é a sua cabeça. E não é só em dinheiro, isso é como você lida na vida. Isso é a forma que você lida na vida. Porque se você é capaz de pegar algo que você nem sabe como você vai pagar depois, e você simplesmente vai lá e gasta, acreditando que depois virá uma solução, você faz isso nos seus relacionamentos, você entra em relacionamento sem medir o impacto daquilo, você simplesmente se entrega a qualquer palavra que é falada a você, sem parar para analisar o que aquilo vai causar na sua vida, você simplesmente se desequilibra em tudo. Em tudo. A sua autoimagem é de riqueza? É de pobreza? Ou é de alguém que quer viver apenas o prazer imediato? A sua autoimagem hoje, a maneira como você olha para você, é de riqueza? É de pobreza? Ou é alguém que só quer saciar o prazer imediato? Ou é alguém que só quer saciar o prazer imediato, o prazer momentâneo? Outro ponto do estudo foi analisar como as diferentes classes sociais se sentem em relação ao dinheiro. As pessoas ricas, concluiu, os ricos, foi concluído que eles, diga comigo, admiram outros indivíduos ricos, se inspiram neles e seguem o modelo deles. Já os menos favorecidos, muitas vezes sentem mágoa, têm ressentimento em relação a quem tem dinheiro, e até culpa quem tem dinheiro
pelo fracasso e pela pobreza que se encontra. Porque assim, é como cada um lida. Se o rico vê um outro rico, ele se inspira, ele se alegra, ele quer saber o que ele está fazendo, ele quer saber como que a riqueza dele está sendo aumentada. Se um pobre vê um rico, ele se magoa, ele se chateia. Ele é capaz até de culpar o rico pela pobreza dele, que ele tem de menos porque o outro tem de mais. Porque é assim que ele lida em relação ao dinheiro. A classe média, por sua vez, sente inveja dos ricos e acredita que a sua riqueza é resultado de sorte na vida, ou até mesmo de práticas ilícitas por parte dessas pessoas. Então, se ele vê alguém enriquecendo, na hora, não, só pode estar roubando, deve estar traficando. Nunca é por mérito. Não, sente inveja, tenta diminuir. São esses os tipos de pessoas. As pessoas não vão se distanciar disso aqui. Elas não vão se afastar disso aqui. Eles não dão o mérito àquelas conquistas. Eles não dão méritos a quem conquistou riquezas. Eles tentam diminuir e invejam. Então, eu preciso parar e analisar por quê? Porque eu nunca estarei acima da minha cabeça. Eu nunca vou estar acima. Para descobrir qual é o seu modelo mental, você deve se esforçar para explorar, para compreender a si mesmo. Caso contrário, você passará a vida dizendo que quer conquistas, que quer atingir resultados, mas lá no fundo, diga comigo, lá no fundo, não acredita e não pensa da forma que tanto afirma desejar. E ainda esse mesmo estudo, ele afirma que pessoas ricas, elas falam de patrimônio líquido, elas falam de prosperidade, como terras, imóveis, ativos. Por outro lado, a classe média discute o salário mensal, a compra de bens voláteis, como, por exemplo, a bolsa, o relógio de marca, o sapato de grife. Gastam dinheiro em itens que logo sairão de moda. Estão lá preocupados. Nem que se for para parcelar, igual esses dias eu estava vendo, eu falei, meu Deus do céu, mas se faz isso é porque tem gente que procura. Esses dias eu entrei no meu aplicativo do banco, e lá tinha uma artezinha, financie aqui o seu iPhone em até 36 vezes. O próprio banco liberando uma linha de crédito, de financiamento, para que a pessoa pudesse financiar um iPhone. Aí você para e pergunta, meu Deus do céu, mas é isso. É o padrão classe média. Ele está lá só falando do salário mensal, ele está lá só falando do que ele vai gastar, o que ele tem que comprar, o que ele tem que pagar. É isso aqui. E por fim os pobres, que concentram-se em questões relacionadas a direitos trabalhistas, a seguro-desemprego, está lá. Ele entra no trabalho já pensando, quanto que eu consigo ganhar? Nossa, 6 meses? Nossa, 6 meses já dá tantos meses de seguro-desemprego já. 1 ano? Nossa, 1 ano já dá tantos meses de seguro-desemprego. É a mentalidade. É a cabeça. Está lá, é condição trabalhista, está lá falando em direitos trabalhistas, em seguro-desemprego, em auxílio funeral, em programas de assistências do governo e todos os outros benefícios. O que eu vou ganhar? Entra em desespero, está lá esperando o próximo plano do governo para liberar mais uns trocados. E vive com base nisso aqui. É por isso que eu volto a perguntar, independente da sua idade, seja um jovenzinho aqui, uma criança, ou até alguém que já está com a vida formada, já estabelecido, já é mãe, pai, já é avô, avó.
Eu volto a perguntar, qual é o seu padrão mental? Dentro dessas 3 classes, com qual delas você mais se identifica? Sabe por quê? Olha o que Jeremias 17:10 vai falar. Diga comigo, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Olha isso aqui, o Senhor, Ele examina o quê? É o seu modelo mental. É a sua maneira como você pensa. Eu sondo o coração, sim, mas eu também examino a mente. Diga comigo, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Porque isso aqui para mim é fantástico. O Senhor examina a mente, porque tudo começa na mente, e Ele vai retribuir cada um de acordo com as suas obras. Então, qual que é a sua mente? Uma mente rica, pobre, ou uma mente mediana, como a da maioria? Porque Ele vai examinar. Ai, Senhor, o Senhor não está vendo meu coração? Ele está vendo, mas Ele também está examinando a sua mente e está retribuindo você de acordo com as suas obras. Porque não é só para o seu coração que Ele vai olhar. Porque às vezes as pessoas agem como se esse versículo aqui não existisse. Porque isso aqui é o Senhor, é uma fala do Senhor. É o Senhor dizendo, diga comigo, eu, Senhor, sondo o coração. Só que não para aqui. Não é só o seu coração. Ele também examina a sua mente. Ele examina que cabeça você tem, porque não dá para Ele te dar mais do que você acredita, porque tudo começa na mente. Porque tudo começa na mente. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, e para o que a carne deseja. Diga comigo, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito e para aquilo que o Espírito deseja. Quem tem a mente voltada para a carne, tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. Quem tem a mente voltada para o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Então cabe a cada um de nós. Você consegue identificar se os resultados que você tem em sua vida são frutos de uma mentalidade carnal ou frutos de uma mentalidade voltada ao Espírito, às coisas do alto? Você consegue identificar? Independente de quantos anos você tem? Se os resultados que você tem na vida é fruto do quê? De uma mentalidade carnal ou de uma mentalidade voltada para o Espírito, para as coisas do alto? Os resultados que você tem hoje, seja eles na área que for, você consegue identificar se são resultados com base no Espírito ou resultados com base na carne? Você tem hoje resultados de uma mentalidade carnal ou de uma mentalidade dirigida pelo Espírito? Porque você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. Você tem que saber. Mas você também tem que saber que mentalidade dirige você. Que cabeça dirige você. Porque a mentalidade da carne te levará para aquilo que a carne produz. Coisas momentâneas que no final pesa mais para o lado negativo do que positivo. É um prazer que você tem saciado por um momento, mas daqui a pouco as consequências todas estão ali. Ou se é uma mentalidade voltada para o Espírito, que leva você a priorizar o que precisa ser priorizado. Que leva você a sair do padrão convencional. Mudar o discurso. É só comprar e pagar, e viver agora, e saciar agora, e desfrutar agora, e agora ter prazer agora, e saciar a minha vontade agora. Não, essa não é uma mentalidade voltada para o Espírito. Porque o Espírito não trabalha o prazer imediato. O Espírito trabalha um resultado, diga comigo, consistente. Um resultado que dure e não apenas que permaneça por alguns momentos. Um resultado que se estabeleça. Então, que modelo mental você está tendo?
com que cabeça você lida com as coisas, com que mentalidade você lida com as coisas. Porque se a sua cabeça não mudar, não tem como alguns resultados diferentes acontecer. Porque por mais que o Senhor sonde o seu coração, Ele também vai examinar que cabeça você tem para determinar o que Ele entrega nas suas mãos. Ele vai examinar, Ele sonda seu coração, mas Ele examina a sua mente. Que cabeça você tem para sim eu saber o que eu posso entregar nas suas mãos. E infelizmente tem gente que não tem cabeça para que Deus entregue um pouquinho a mais que seja. Porque quando Deus sonda o coração, Ele até encontra algo que leva a Ele querer abençoar. Mas quando Ele examina a mente, Ele diz, não. Com essa cabeça, se eu te abençoar, você fracassa. Se eu te abençoar, você perde tudo. Se eu te dar mais, você gasta tudo. Com essa cabeça, se eu te levar para um nível maior, você pega um problema maior. Então, até o teu coração até me move a te abençoar, mas a tua cabeça não deixa. Essa cabeça que você tem não deixa, é por isso que ela precisa ser renovada, é por isso que ela precisa ser mudada. E quanto mais cedo você entende isso, mais longe você chega, no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Então identifica. Você jovem, que cabeça você tem para entrar num relacionamento? Que cabeça que você tem para entrar num trabalho? Que cabeça você tem? Porque não é apenas de ir lá e dizer eu quero e isso e tal e pronto. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas são. Não é desse modo, não é dessa maneira. Não porque quando Deus me der, Ele vai examinar a sua cabeça, sua mente, seu padrão, seu modelo, a sua forma de lidar, a sua forma de agir. Ele vai analisar as respostas que você tem, como você comunica, como você pensa. Ele vai analisar como você sente. Não, mas quando Deus fizer... Não é quando Deus fizer. Porque a sua cabeça, o que você comunica, o que você pensa, o que você sente, é o que vai determinar quando Deus fizer. Não é Deus, é você, porque Ele está te examinando. Não é Deus, é você, porque Ele está olhando para você. Ele está vendo o seu coração e Ele está vendo a cabeça que você tem para te levar para outros lugares. Para confiar mais nas suas mãos. Ele está examinando. E eu preciso mostrar para Ele, Senhor, a minha cabeça não é mais a mesma. O que eu comunico não é mais a mesma coisa que eu comunicava. Senhor, a maneira que eu penso agora não é mais a maneira que eu pensava antes. Então agora eu posso receber um relacionamento, eu posso receber uma oportunidade maior, porque algo mudou, o padrão foi renovado e eu não vou terminar como antes. Eu não vou acabar como antes. Eu não vou terminar como antes. Então tome essa decisão agora. Antes de nós finalizarmos, fale com o Senhor. Aproveite essa oportunidade e diga, Senhor, eu quero essa renovação, porque quando o Senhor olhar, sondar o meu coração e examinar a minha mente, eu quero que o Senhor veja que eu estou pronto, preparado para receber do Senhor o que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor. Se eu não sei ainda como lidar, se o meu modelo mental continua sendo o mesmo que eu sempre tive e me levando de novo para a mesma realidade, eu quero a ajuda do Senhor para poder mudar ele hoje.
Eu quero a ajuda do Senhor, porque eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais ter essa cabeça. Eu não quero mais ter esse modelo. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais comunicar isso para o Senhor, que não dá para confiar em mim, que não dá para entregar algo maior nas minhas mãos, porque eu sempre terminarei no mesmo lugar. Eu quero, Senhor, essa mudança. Eu quero essa renovação. Então traga isso, Espírito Santo. Ajuda cada um. Entra em ação em cada mente. Quantos que estão só começando a vida agora, Senhor? E se já entrar com o modelo certo, se já entrar com o padrão certo, com a mente do Espírito, ninguém segura. Pode ir além, pode viver tantas coisas. Então eu peço, Senhor, que essa renovação aconteça, que essa mudança aconteça, e cada um esteja preparado e pronto para viver esse tempo maior, essa realização maior, essa glória maior, essa graça maior, esse favor maior, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Continue falando a cada coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.